Olá pessoal, então continuando o nosso segundo vídeo sobre o Teorema de Pitágoras. No vídeo anterior eu falei um pouquinho da história do Pitágoras, né? De quando ele nasceu, dos estudos que ele realizou, né? Uma contextualização histórica bem breve, bem curtinha, né? Depois falei um pouco sobre os triângulos retângulos e agora nós vamos continuar com essa conceituação aí dos triângulos retângulos e nomeando, vamos dar nomes aos segmentos do triângulo retângulo. Eu esqueci de escrever aqui triângulo retângulo, mas a gente vai continuar falando de triângulo retângulo. Para isso, eu vou voltar um pouquinho aqui nas construções que a gente tinha feito anteriormente. Só deixar aqui na posição que estava, né? Deixar eles assim. Posso deixar assim, tanto faz. Bom, o que a gente havia dito na aula anterior é que a gente tem aqui, por exemplo, a gente vai pegar esses três segmentos, o segmento I, o J e o K. E que a gente pode formar um triângulo com esses três segmentos. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, este segmento aqui e fazê-lo formando um triângulo aqui, ó. Muito bem, isso aqui é um triângulo. Só que esse triângulo aqui que eu acabei de formar agora, ele não é um triângulo retângulo, porque a gente não tem um ângulo de 90 graus aqui dentro dele. A gente precisaria de um ângulo de 90 graus. Então, a primeira coisa que a gente precisa para formar esse tal triângulo retângulo é de um ângulo de 90 graus. Então, a gente pode, aqui são 270, então vamos fazer diferente aqui, ó. Vou diminuir aqui, prontinho, ó, 90 graus, ó. Aqui tem 90 graus. Forma um L perfeito, ó, né? Um L perfeito, quando a gente desce com esse segmento e esse outro cruza retinho aqui. Então, é o que a gente chama de ângulo de 90 graus, e justamente aqui, ó, por dentro aqui dele. Muito bem. E aí, eu junto essas partes aqui, ó, esse segmento com esses outros dois segmentos que estavam formando 90 graus, e formo o meu triângulo retângulo. E aí, para a gente nomear, dar nomes, a gente vai pegar esses dois segmentos que a gente faz os 90 graus, forma os 90 graus, cada um deles vai se chamar cateto. Então, a letra I se chama cateto e a letra J se chama cateto. Não as letras, né? O segmento aqui, ó. Este segmento é um cateto, este segmento aqui também é um cateto. E este segmento que vai encaixar aqui, ó, deixa eu pegar o segmento e levar até lá. Este aqui que vai, vamos dizer assim, vai ser a tampinha, né, daqueles outros dois, é a minha hipotenusa. Tá legal? Então, da mesma maneira, a gente consegue formar aqui, ó, o 90 graus, primeiramente, né? Olha lá, os dois segmentos formando 90 graus, e lá vem a minha tampinha, é a minha hipotenusa. Então, esses dois aqui são os catetos, e essa aqui é a minha hipotenusa. Bem tranquilo, né? Bom, eu vou só escrever aqui para ficar registrado, mas creio que todos tenham compreendido. Como se chama então aqui a minha letra V? Essa aqui é a minha tampinha, vamos dizer assim, ó, e esses dois aqui são os meus catetos, que estão formando 90 graus. Então, aqui está a minha hipotenusa. Eu vou deixar abreviado, né? Hipotenusa é o nome deste segmento aqui. E o segmento U, que vai desde o V até o W, o segmento U vai se chamar cateto. E a mesma coisa vai acontecer aqui com o W. Vai se chamar cateto também. Igualmente aqui. Onde que está a tampinha dos 90 graus? Aqui, ó. Este segmento aqui é o que fecha esses dois que formam 90 graus. Então, este segmento se chama hipotenusa. E este segmento aqui, como se chama? Cateto. E este outro segmento, como se chama? Se chama cateto. Eu abreviei a escrita porque é ruim de escrever nesse programa. Mas creio que todos tenham compreendido aí onde está o cateto e a hipotenusa. Muito importante a gente saber encontrá-los, né?
para que a gente possa compreender o que nós vamos fazer agora. Bom, muito bem. Então, sabendo disso, a gente sabe que esse segmento aqui, ó, recebe o nome de hipotenusa. Que este segmento aqui, ó, recebe o nome de cateto. E que este outro segmento também é um cateto, porque os dois formam 90 graus. Aí, para a gente poder compreender o Teorema de Pitágoras, eu vou pedir para vocês imaginarem, mas ó, aqui vai ser só imaginação de um quadrado no lado, do ladinho desse cateto aqui. E a mesma coisa a gente vai imaginar um quadrado do ladinho desse outro cateto. Mas esses quadrados não fazem parte dessa construção desse triângulo retângulo. O importante aqui, ó, é o nosso triângulo retângulo. A gente está analisando as relações de medida entre esse segmento e a hipotenusa. A gente só vai desenhar esses quadrados para a gente poder formular as nossas ideias. Então, você vai imaginar um quadrado bem aqui, ó. Bom, um quadrado precisa ter lados iguais. Então, aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 centímetros, vamos dizer assim. 4 unidades que vale esse segmento, né? A medida desse segmento do G1 até o H1 são 4 unidades. Então, aqui, ó, a medida desse segmento que eu estou desenhando aqui, que eu estou fazendo, ó, 1, 2, 3, 4, para poder fazer o quadrado. Então, aqui também eu vou ter que ter 4 unidades. Vou ter que parar exatamente aqui, ó, 4. E aqui também eu terei que ter 4 unidades. Aí está o meu quadrado. Quadrado imaginário, que não faz parte dessa construção, mas que eu estou fazendo aqui só para me poder mostrar em números para vocês o que vai ocorrer, como que é o Teorema de Pitágoras. E aqui também eu vou imaginar um quadrado bem nessa lateral deste cateto. Mas aqui ele mede 1, 2, 3 unidades. Então, o meu quadrado aqui vai ter que ter 1, 2, 3 unidades. E aqui, 1, 2, 3 unidades. E aqui, 1, 2, 3 unidades. Prontinho. Aqui estão os dois quadrados que eu pedi para vocês imaginarem no caso. Bom, imaginados esses quadrados aqui, a gente vai pensar na área desses quadrados. Qual é a área deste primeiro quadrado? Eu vou chamar de área 1. Bom, a área dele é 3 vezes 3, que são 9 unidades de área. Então, a área desse quadradinho mede 9. Agora, eu vou pensar na área desse segundo quadrado. A área desse segundo quadrado vai ser 4 vezes 4, que são 16 unidades. 16 unidades de área. Bom, agora o que é bem interessante é o seguinte, que eu sei que se eu somar a área 1 mais a área 2 destes dois quadrados, eu vou ter como resultado 16 mais 9, 25. 25 unidades de área. E esse 25 é justamente a área de um novo quadrado que eu vou representar para vocês aqui, ó. E este novo quadrado, ele vai ficar juntinho com a nossa hipotenusa. Então, significa o quê? Que a área deste quadrado aqui vale 25. Vale exatamente 25. Deixa eu escrever aqui. 25 unidades. E quem foi que me disse isso? Porque eu não fiz nenhuma medida. Aqui eu consegui medir, né? Mas aqui não deu para a gente contar exatamente os quadradinhos. Olha para vocês verem como ficou fora das posições aqui dos nossos quadradinhos. Aqui a gente conseguiu contar perfeitamente na malha. Aqui a gente não conseguiu contar perfeitamente. Mas mesmo assim eu disse para você que vale 25. Quem me disse isso foi o Pitágoras. O Pitágoras demonstrou exatamente isso. Quando eu tenho dois catetos e elevo os seus lados ao quadrado, elevo esse cateto aqui ao quadrado e esse cateto ao quadrado, e depois faço a soma desses catetos, eu consigo encontrar a área desse quadrado aqui,
que está encostadinho na hipotenusa. E aí fica fácil de saber quanto mede essa hipotenusa, porque se é 25 a área, significa que qual é o valor que eu tenho que multiplicar ele por ele mesmo que vai dar 25? A gente sabe que pela radiciação, né, que a gente estudou um tempinho atrás, que o número 5 vezes 5 dá 25. Então significa que essa lateral aqui, que também é chamada de hipotenusa, vale 5. Então, quando eu sei que um cateto mede 3, eu sei que o outro cateto mede 4, né? Aqui nessa construção que eu fiz, eu posso fazer 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 16 mais 9 são 25, que é a área desse outro quadrado maior, e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu descubro a nossa hipotenusa desta maneira. Esse é o teorema de Pitágoras. É isso que o Pitágoras disse lá no ano de 580 aproximadamente, né, antes de Cristo. A fórmula como a gente escreve o teorema deles é assim, dele, né, é da seguinte maneira. Tem uma fórmula que a gente apresenta, né, que é assim: hipotenusa elevado ao quadrado é igual ao cateto elevado ao quadrado mais um outro cateto elevado ao quadrado. Se a gente for pensar nos números que a gente utilizou, quem é a hipotenusa que eu acabei de falar para vocês? A minha hipotenusa vale 5, não é isso? Então, ó, 5 elevado ao quadrado, quanto é? É 25. Igual. Quem é um dos catetos? Um dos catetos era 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, cateto ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Mais o outro cateto, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, são 9. Então, é válido esse teorema de Pitágoras e foi demonstrado isso. Ah, professor, mas isso é só para esse tamanho aqui? Não, para qualquer tamanho. Então, por exemplo, vamos mudar aqui um pouquinho, né? Vamos para outro triângulo. Esse aqui mesmo, vamos ver se a gente consegue valores diferentes aqui. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 6 unidades. Então, significa que nós vamos pegar o cateto ao quadrado. Então, esse cateto aqui elevado ao quadrado seria 6 vezes 6, 36 unidades aqui, ó. Porque nós vamos elevar ao quadrado. A gente vai fazer aquele quadradinho aqui, ó. A gente não vai desenhar ele aqui, a gente só vai fazer a conta, ó. 6 vezes 6 dá 36. E esse cateto aqui vale quanto? Vale 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, esse cateto, se a gente for elevá-lo ao quadrado, 5 vezes 5, 25. O que é esse 25? É a área daquele quadrado que eu não vou desenhar aqui. E agora a gente vai somar 25 mais 36, exatamente 61. E o que representa esse valor 61? 61 é justamente a área daquele outro quadrado maior que a gente fez aqui. A gente imagina aquele quadrado aqui que vale 61. Mas então, como é que eu faço para descobrir esse tamanho aqui? Eu tiro a raiz quadrada de 61, que eu nem vou precisar retirar, eu vou só deixar representado aqui, ó, a medida deste lado aqui, ó, que é a nossa hipotenusa, é raiz de 61. Enquanto que esse cateto aqui media exatamente 6 unidades, né? Que a gente conta aqui, ó, dá para contar. E esse outro cateto aqui medindo 5 unidades. Aqui medindo 5, aqui medindo 6, aqui a gente sabe que vai ser raiz de 61.